Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Passando mais uma vez aqui para compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza absoluta que vem do coração de Deus para as nossas vidas neste momento. E quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25, que eu vou dar como tema nessa noite. Eu vou dizer para você o seguinte: não importa o tempo, o milagre um dia chega. Um dia o sofrimento chega ao fim. Eu não sei qual é a tua dificuldade, quais são os seus dilemas, quais são os seus problemas. Eu não sei o que você tem enfrentado ao longo, quem sabe, dos dias, meses e anos na sua vida. Não sei quais são as questões que tiram a sua paz. Não sei quais são as questões que tiram a tua alegria, que deixam a tua alma inquieta e atormentada. Mas eu quero trazer uma palavra profética nessa noite para a sua vida, declarando que Jesus, ele tem uma palavra para mudar a sua história. Jesus, ele tem a revelação para dar fim, para dar cabo ao teu sofrimento. Jesus, ele tem a palavra para restaurar, quem sabe, a tua família, para restaurar o teu ministério, para restaurar, quem sabe, os teus sonhos, a tua vida profissional, ministerial, material, financeira. Jesus tem uma palavra. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que encontra-se no livro de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25, que diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia! Que palavra poderosa! Eu não sei se você já tem conhecimento desse texto, dessa história, dessa palavra. Não sei quantas vezes você já ouviu algumas mensagens sobre a mulher que sofria de uma hemorragia do fluxo de sangue. E por isso eu disse no início dessa ministração para você que não importa o tempo, o milagre um dia chega. O sofrimento um dia acaba, um dia ele chega ao fim. E a Bíblia nos conta nesta noite, no texto em que nós lemos, a partir do versículo de número 25 de Marcos, capítulo de número 5, Marcos registra uma história, uma experiência de uma mulher que, humanamente falando, não existia mais nenhuma solução para o problema dessa mulher. A Bíblia diz que há 12 anos esta mulher sofria de uma enfermidade. Há 12 anos esta mulher sofria de uma hemorragia. E diz o texto que esta mulher, ela procurou, quem sabe naquela época, os melhores médicos, os melhores especialistas. Quem sabe naquela época esta mulher tenha procurado, né, os médicos mais renomados, né,
os especialistas mais renomados e tenha gasto muito dinheiro para tentar encontrar a cura da sua enfermidade, para encontrar a solução do seu sofrimento, para encontrar a solução de suas angústias, de suas aflições, de seu tormento. E a Bíblia diz que esta mulher, ela procurou os melhores médicos, ou os médicos, aqueles que pudessem resolver os seus problemas, e diz a Bíblia que ela não conseguiu encontrar solução para a sua enfermidade. Diz a Bíblia que ela gastou tudo o que ela tinha sem encontrar solução. Ela gastou todo o seu dinheiro, quem sabe todas as suas reservas. Quem sabe essa mulher não tenha vendido algumas propriedades, investido na sua saúde para encontrar a cura da sua enfermidade. Mas diz o texto, olha só, versículo de número 26. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então, qual era a solução para o problema dessa mulher? Onde estava a cura da enfermidade dessa mulher? Em quem essa mulher ia se agarrar, ia se apegar para tentar resolver o seu problema? Se diz o texto do versículo de número 26, que ela já gastara todos os seus bens, estava indo de mal a pior e não tinha nenhuma solução. Quem sabe em cada consultório que aquela mulher entrava, ela ouvia uma palavra que trazia mais angústia. Quem sabe em cada consultório que ela entrava, ela ouvia uma palavra que trazia mais tormento, que trazia mais tristeza, que trazia mais aflição, que perturbava mais a sua alma. Então, queridos, nós estamos diante de uma história nesta noite em que a Bíblia nos diz que esta mulher, para ela, humanamente falando, a solução era ela sentar e esperar a morte chegar. Porque ela já havia gasto tudo que ela possuía com os melhores médicos, com os médicos naquela época. Né? Quem sabe já tinha viajado para os países vizinhos, em nações vizinhas, para tentar encontrar a solução dos seus problemas, não tinha encontrado. E não conseguiu o resultado. E não conseguiu nada que pudesse mudar a sua história. Só que a Bíblia diz que um dia, a partir do versículo de número 27, um dia, diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa mulher, ela conhecia acerca da fama de Jesus. Ela sabia que Jesus curava, ela sabia que Jesus libertava, ela sabia que Jesus realizava milagres extraordinários. E naquele dia, quem sabe Jesus estava passando na sua cidade, quem sabe Jesus estava passando no seu bairro, na rua da sua casa. E naquele dia, quando Jesus vai passando ali na sua cidade, no seu bairro, na rua da sua casa, ela ouviu acerca da fama de Jesus e viu que a multidão pressionava Jesus. Então ela pensou, eu não preciso que ele fale comigo. Eu não preciso que ele imponha as mãos na minha cabeça. Eu não preciso que ele entre na minha casa. Eu não preciso que ele me diga nada. A única coisa que eu preciso fazer é tocar na orla das vestes deste homem e eu vou ficar curada. A única coisa que eu preciso fazer é me levantar, tomar uma atitude e ir ao encontro deste homem que realiza milagres extraordinários e que a fama dele corre por toda a cidade e está dizendo que ele está passando aqui e tem muita gente ao redor dele, eu não vou conseguir falar com ele, a única coisa que eu vou conseguir é enfrentar a multidão e tocar nas orlas da veste dele para eu ser curado. Porque diz o texto, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Querido, eu quero compartilhar com você nessa noite 3 atitudes que nós precisamos tomar
para mudar a nossa história, para sair da realidade que nos encontramos. Talvez você tenha uma história muito parecida com a mulher do fluxo de sangue. Talvez você seja alguém que há muito tempo esteja sofrendo, padecendo, esteja angustiada, esteja aflito, aflita. Talvez você seja alguém que já tenha recebido vários diagnósticos, né, em relação aos seus problemas e tenha dito para você que não tem jeito. Não dá, talvez você já tenha gasto muito dinheiro para resolver os seus problemas emocionais, sentimentais, familiares, quem sabe profissionais. Talvez você já tenha procurado a tudo e todos para resolver o teu problema e você não tenha conseguido nenhuma solução. Ninguém te deu uma palavra de esperança, ninguém disse para você que você vai conseguir sair dessa, que você vai conseguir resolver este problema. Talvez você seja alguém extremamente hoje aflito, alguém sem esperança, alguém sem conseguir enxergar possibilidade no dia de amanhã de mudança na sua vida. Quem sabe passa na sua cabeça que a única coisa que te resta é sentar e esperar a morte chegar. Eu venho aqui nessa noite trazer uma palavra para você, dizer para você o seguinte: essa mulher, ela sofria 12 anos dessa enfermidade, foram 12 anos padecendo, 12 anos sofrendo, 12 anos de angústia, 12 anos, sabe, de humilhação, porque historicamente falando, a vida dessa mulher era um inferno, porque toda mulher que tinha esse tipo de problema era considerada impura, ela não podia estar no meio das pessoas, era uma mulher rejeitada, discriminada, que vivia à margem de tudo e de todos. E a primeira coisa que essa mulher fez e que eu e você precisamos fazer para poder ir ao encontro da solução dos nossos problemas, dos nossos dilemas, das nossas lutas, dos nossos problemas, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos levantar e ir ao encontro do Mestre. Essa mulher, ela não ficou sentada esperando que o milagre chegasse até ela. Essa mulher não ficou sentada esperando que Jesus batesse na porta da casa dela e perguntasse para ela se ela queria cura da sua enfermidade em que ela padecia há 12 anos. Não, essa mulher, ela se levantou e foi ao encontro de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? É que toda ação tem uma reação. Quando você age, Deus reage. Quando você se manifesta e vai ao encontro de Deus, ele vem ao seu encontro para te abençoar, para mudar a sua história. Essa mulher diz, porque dizia, se eu apenas tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Então sabe o que ela faz? Ela se levanta e vai ao encontro de Jesus, ela se levanta e rompe aquela multidão que estava diante dela. Ela rompe, sabe, aquela multidão que estava envolvendo Jesus e que ela talvez dissesse para ela mesma, mas eu não vou conseguir. E ela disse, não, eu vou conseguir. E ela se levantou e rompeu aquela multidão para tocar nas vestes de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos fazer, eu e você, é nos levantar. Nos levantar do nosso choro, nos levantar da nossa angústia, da nossa aflição, nos levantar, sabe, do nosso lamento, nos levantar do nosso murmúrio, nos levantar, sabe, de onde a gente está sentado em volta de pessoas que não trazem nenhuma palavra que edificam a nossa vida e que não nos motivam em nada, nos levantar, deixar essas pessoas para trás e avançar, ir ao encontro do Mestre. Talvez esta mulher tivesse pessoas ao lado dela que tivesse dito para ela assim, não adianta, você vai fazer o que lá, o que você vai falar, né? Você vai falar com esse homem? Você vai tocar na veste dele para quê? Talvez pessoas estivessem do lado dessa mulher que não cooperavam para que essa mulher pudesse vencer. Mas sabe o que ela fez? Ela não deu ouvido a ninguém, ela se levantou e foi ao encontro de Jesus. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer nessa noite é nos levantar e ir ao encontro do milagre, ir ao encontro das respostas que Deus tem para a nossa vida, ir ao encontro das revelações que Ele tem para nós neste tempo.
Então, querido, eu venho aqui dizer para você nessa noite, não adianta você ficar aí sentado, chorando, reclamando, murmurando, se lamuriando, procurando culpados para os seus problemas. Não adianta você ficar procurando ajuda nas pessoas que você acha que pode fazer alguma coisa por você. Deixa eu dizer, se Deus não quiser te abençoar, ninguém te abençoará. Agora, se Deus quiser mudar a sua história, Ele vai mudar. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece, ponto. Então a primeira coisa que nós não precisamos fazer é nos levantar e ir ao encontro do Mestre. A segunda coisa que eu e você, que nós precisamos fazer é romper com o medo que nós temos. Essa mulher, talvez ela fosse alguém oprimida pelo medo. Oprimida pelo medo do que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam falar a respeito dela. Pelo medo, sabe, daquela multidão descobrir que ela tivesse uma enfermidade e que aquela enfermidade fosse, né, terrível, horrível, que todos iam ser considerados impuros se fosse tocado por ela. Porque a mulher que tinha, né, no seu período de fluxo, de hemorragia e que passava pelo ciclo, a mulher não podia tocar em ninguém porque ela era considerada impura. E quem sabe essa mulher não estava vivendo esse dilema dentro dela, com medo. Ela venceu o medo, irmão. Ela venceu o medo, irmã. E ela foi ao encontro de Jesus, porque diz a Bíblia, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A primeira coisa que ela fez foi se levantar, sair, sabe, do seu estado sabe, de choro, de angústia, de aflição, sabe, de olhar para a sua situação, que talvez ela estivesse dizendo que não tinha jeito mais para os seus problemas. Ela se levantou e saiu daquele estado e foi ao encontro de Jesus. E a segunda coisa que ela fez foi vencer o medo, foi romper o medo. Você precisa romper o medo, nós precisamos romper o medo, nos levantar ao encontro de Jesus sem medo, porque diz a Bíblia que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e quando nos encontramos com Jesus, o amor dele nos envolve de tal maneira que somos libertos do medo. Você precisa ser liberto do medo, liberta do medo. Coloque os seus medos aos pés da cruz nesta noite. Diga para Jesus quais são os seus medos, quais são as suas angústias, o que te atormenta, o que te prende, o que te impede de avançar, o que te impede de agir, o que te impede de romper para ir ao encontro do teu milagre. E a terceira coisa que nós vamos fazer nesta noite é nos prostrar diante dele, porque diz a Bíblia, no versículo de número 32, depois que Jesus disse assim, olha, alguém me tocou, diz a Bíblia, e os discípulos questionaram, disseram, Senhor, a multidão é muito grande, é muita gente, todos estão te tocando. Mas Jesus disse, não, alguém me tocou diferente. E essa mulher diz, no versículo de número 33, então, a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela se prostrou diante dele e declarou toda a verdade. Deixa eu dizer nesta noite, você não tem que se prostrar diante de homens, você não tem que se humilhar para homens, você não tem que colocar para homens, sabe, as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades. Você vai colocar para aquelas pessoas que Deus levantar para te abençoar, para te ajudar, para caminhar contigo. Você vai, sabe, confessar as suas dores, as suas lutas para aquelas pessoas que Deus colocar diante de você. Não é para qualquer um, meu querido, não é para qualquer uma, minha querida. São para aqueles que Deus levantar para caminhar contigo, que Deus apontar e dizer assim, esse aí vai te abençoar, esse aí vai caminhar com você, esse aí vai te ajudar, esse aí tem uma palavra de bênção para você. É isso. A terceira coisa que nós vamos fazer nessa noite é nos prostrar diante dele, nos curvar diante da grandeza dele e declarar a ele toda a nossa verdade. Toda a nossa verdade. Abrir o coração e dizer para ele quais são os nossos medos, quais são as nossas angústias, onde nós gastamos que não podíamos ter gastado para tentar resolver o nosso problema. Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero concluir essa mensagem nessa noite dizendo para você o seguinte: 3 atitudes nossas mudarão a nossa história. Nos levantar, ir ao encontro do Mestre, ir ao encontro do milagre.
romper com medo e nos prostrar diante dele, declarando para ele o que está aqui dentro, abrindo a nossa intimidade para ele. Não importa o tempo, o milagre chega e o sofrimento um dia acaba. Que o Espírito Santo te conduza a uma vida de fé e de vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.